Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 32ª sessão extraordinária. Item primeiro, o senhor secretário para a leitura. Item primeiro, primeira discussão e votação do projeto de lei número 1628/2019. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 387 da lei número 7550 de 19/4/2017. Autor, Prefeitura. Em discussão, o projeto substitutivo número 1 e a emenda supressiva número 1 apresentada ao substitutivo número 1. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Edmilson. Senhor presidente, estamos aqui na sessão extraordinária. Infelizmente, não tivemos a ordinária por falta de quórum, mas eu gostaria de dizer que esse projeto é um projeto que está na casa desde o mês de maio e chegou hoje aí com os pareceres para votação. É um projeto que trata da contratação por tempo determinado. Como já disse há meses atrás, quando da deliberação desse projeto, que abre uma brecha grande para que substitua aquilo que a gente considera que seja o correto, que é a contratação de servidores por concurso público. Todas essas vagas devam ser preenchidas por concurso público. O que é o projeto que está hoje aqui na casa? O projeto que está hoje aqui na casa coloca uma contratação por tempo determinado, com termos extremamente genéricos e uma ameaça ao funcionalismo público. Como, por exemplo, as contratações poderão ocorrer nos seguintes casos: calamidade pública, inundações, enchentes, incêndios, epidemias, surtos, campanhas da saúde pública para combate a surtos endêmicos, prejuízo ou perturbações na prestação de serviços públicos essenciais, de emergência quando caracterizada a urgência e a inadiabilidade de atenção da situação que possa comprometer a realização de eventos, ocasionar prejuízo à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, prejudicar a saúde, caracterizada por situação que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, prejuízo ou comprometimento da eficácia ou continuidade do serviço nas áreas de abastecimento. Olha quantas áreas: abastecimento, educação, limpeza pública, saneamento, saúde, segurança, transporte, assistência social, habitação e atendimento ao público. Mais para frente, senhor presidente, as contratações são previstas pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses do artigo 2º. Mais para frente, senhor presidente, coloca nas mãos do Poder Executivo a justificativa para esse tipo de contratação. Primeiro, que mais uma vez trata-se daqueles projetos extremamente genéricos, daqueles projetos que vêm com uma redação onde pode tudo, onde você pode aqui contratar em qualquer área da administração pública sem a necessidade de concurso público. Então eu alerto aqui aos servidores públicos municipais o risco que nós estamos correndo com a aprovação desse projeto, que, repito, está na casa desde o mês de maio. Nós já estamos chegando no final do ano e até agora não se deu falta da aprovação desse projeto. E por que vamos aprová-lo agora, chegando já na segunda etapa, praticamente, do mês de novembro, onde nós teremos aí o encerramento logo depois, até o dia 15 de dezembro. Então quero alertar aqui que esse é um projeto, na minha opinião, que deveria ter sido apresentado e discutido com as entidades da categoria, com os sindicatos da categoria que aqui representam, para que a gente não cometesse nenhum tipo de erro e injustiça. Erro e injustiça, inclusive, que foi cometido, que nós já falamos aqui na tribuna hoje, em relação aos funcionários da AGRU, que foram demitidos de forma injusta e conquistaram o direito ao retorno agora por medida judicial. Isso aqui vai ser mais
um assunto que o judiciário vai tratar, porque o servidor público aprovado em concurso público, o candidato a servidor público aprovado em concurso, que está aguardando para ser chamado, ele vai ver uma contratação emergencial e pessoas passando na frente dele. Imediatamente ele tem todo o direito de judicializar, dizendo, olha, o meu serviço que deveria ser realizado por um trabalhador como os que já estão na função, ou aqueles que estão disputando uma vaga, que já tiveram o resultado publicado, que já tem nenhum tipo de recurso sobre o concurso público, aguardando apenas a chamada para posse e início de exercício. Eles poderão ir para a justiça, eles poderão judicializar esta questão, eles poderão reivindicar o direito deles, devido à lei estar extremamente genérica. Falo de algumas categorias em especial. Vamos ampliar ainda mais a terceirização do serviço, por exemplo, na saúde. Vamos colocar ainda mais funcionários em dúvida sobre a continuidade do trabalho dele. É isso que essas contratações emergenciais vão ocorrer. Este vereador é contra que se faça contratação emergencial de forma alguma, desde que resguarde o direito dos trabalhadores e respeite aqueles que fizeram um concurso público. Então, por isso que eu gostaria de deixar aqui já, na primeira abertura dos debates desse tema, o nosso voto contrário em respeito aos servidores públicos municipais. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, para discutir. Para discutir, vereador Laércio Santos. Caros colegas, praticamente toda sessão ou toda semana nós estamos enfrentando uma mudança na Lei 7.550 que nós aqui aprovamos e foi sancionada em 19 de abril de 2017. Um extremamente absurdo. Só na pauta de hoje nós temos não só esse item que está querendo permitir a contratação por tempo indeterminado de funcionários, servidores, como também o último item, o item 6º, que faz uma mudança na Corregedoria, transferindo para a Secretaria de Justiça. Então é um emaranhado de remendo na lei de estrutura da administração da cidade que você percebe que o próprio governo não consegue fazer a leitura do que ele veio, o que ele queria, porque quase todo mês tem mudança e adaptação nessa lei. Vamos chegar em dezembro do ano que vem, se Deus assim permitir, e vamos estar enfrentando, meu amigo Júlio, vamos estar enfrentando a adaptação nessa lei. O governo não consegue se entender internamente. E confesso que essa propositura que foi encaminhada, onde dispõe sobre a contratação por tempo determinado, ou seja, por prazo fixo, nos termos da Constituição Federal. Contratação de determinadas atividades, mas não fala quais as atividades. É só médico? Me parece que seria razoável. Tem a ver só com a saúde? Me parece que seria razoável. Agora, tem atividades que não é possível outorgar essa autorização. O projeto ele é muito amplo, não esclarece os porquês. As justificativas que foram subscritas pelo prefeito da mesma forma não é esclarecedora, não traz segurança jurídica. Pelo contrário, me parece que é mais uma daquelas construções que o governo pretende encaminhar, Arnaldo, para gerar conflito dentro da máquina pública, para gerar discórdia. Por que que não encaminha a situação mais esclarecedora? É só médico? É só agente tal? Agora não, você encaminha e vem à Câmara Municipal e dá um cheque branco para o prefeito, doutor Eduardo. É um cheque em branco. Então, há contradição aos montes. Neste daqui ele pede um cheque em branco. Na situação lá da Agru, ele sequer buscou o aval desta casa. E aí vai se causar um prejuízo milionário aos cofres públicos. Quem vai pagar isso aí? Alguém tem que ser responsabilizado. Ação de improbidade administrativa. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Em tese, há improbidade administrativa, porque alguém errou.
Alguém errou e errou feio. Está lá a sentença judicial que fala isso. Muito que certo que o Tribunal de Justiça vai confirmar. Então, voltando nesta situação aqui, não é possível compactuar com elastecer a contratação por prazo certo em todos os departamentos da máquina pública. E eu falo isso porque primeiro mandou o projeto de lei. Aí o governo percebeu que não estava bom, quando foi essa semana mandou o substitutivo. Então não traz firmeza e não traz coerência nos encaminhamentos de mudança nesta cidade de Guarulhos. Como eu disse, estamos aqui todo mês fazendo remendo na lei de estrutura do governo Guti, a lei 7.550. Já foram várias mudanças. E felizmente ou infelizmente não será a última oportunidade. Então este vereador é contrário a esta situação, porque o projeto é um cheque em branco e coloca e traz uma grande insegurança jurídica na administração pública voltada para os servidores. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereadora. Para discutir. Para discutir, vereadora Janete. Bom, senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero fazer uma crítica veemente ao prefeito Guti. Porque esse projeto que entrou em maio, em agosto veio um substitutivo. Ele não se entende ou ele faz essa jogada para destituir a possibilidade de fazer emendas? Mas quem vai fazer uma emenda em um projeto tão genérico? Ninguém. E se fizer, é isso. O Guti não sabe o que está fazendo lá. Aliás, talvez ele queira ser legislativo. Então ele manda projeto e deixa a função principal dele, vereadora Genilda, ao Deus dará. Porque, na verdade, ele está abusando do poder de mandar projeto. Quantos projetos estavam aqui? Na semana passada eu tive a pachorra de contar, estavam mais de 13. Já chegou mais projetos. Mas vamos falar agora sobre o projeto em pauta. Primeiro, ele altera a lei de origem dele mesmo, 19/4/2017. Quem estava prefeito nessa época? Ele próprio. Mas qual é a questão que me impede de votar nesse projeto? Bom, vereador João Dácio, todos sabem que na educação, né, já existe o professor substituto. Olha lá, hein, vereador. Seu gesto aí pode ser pornografia. É diferente. Já existe. E ele está usando muito. Mas eu pergunto e gostaria que o líder do governo viesse aqui explicar o seguinte. Primeiro, a saúde utiliza muito desses contratos temporários. É lógico. Mas se ele cria uma lei e não determina que para a saúde tem que ter, será que vai acabar com isso? Olha lá, estou alertando, hein? Porque a saúde é uma questão fundamental. Ele coloca no artigo 2. E por falar em saúde, eu não quero falar de muita coisa, porque aí todo mundo vai rir. As pessoas já estão quebrando o BS, né? De tão nervoso que está. Primeiro, calamidade pública. Ora, tudo bem, mas eu acho que em calamidade pública é um estado de exceção. E ele utilizou isso na questão do lixo. Lembra não, vereador surfista? Quando teve o problema lá, ele usou desse mecanismo. Então, para quê? Tá bom. Ele quer fazer a coisa certa. Nem sempre, porque na GRU eu avisei, inclusive deixei bem claro, senhor presidente, que uma das funcionárias estava grávida e ele demitiu a si mesmo. E agora vai ter que recontratar. Epidemias,
Tá bom. Surtos endêmicos. Gozado. Epidemia, surto endêmico, não podia... Eu acho que está fazendo hora, preenchendo coisas que poderia ser tudo em uma só. Em casos de epidemia e em casos também de surtos endêmicos. Portanto, é encher a linguiça. Em relação às nossas comissões, eu concordo com a suprimir o artigo 4, porque ele é tão genérico que não é necessário. Concordo, apesar de discordar do projeto como um todo, e por isso vou votar contra esse projeto. Mas, senhor presidente, eu gostaria, o senhor que tem acesso ao GUT, porque nós não temos, ele só vive na live, e aliás na live ele está apanhando demais, né? Ele foi falar do Lula e o pessoal falou, vai governar, prefeito, sua função é trabalhar, vai trabalhar como prefeito. Olha, aqui chegamos, a população dizer para o prefeito que em vez dele ficar a falar do Lula, que ele fale e faça a situação da cidade. Bom, mas eu tenho também que comentar, né? Porque o Lula está livre, mas o prefeito manda esse projeto genérico, livre. Isso o senhor pode vir aqui falar, mas ainda não está julgado em terceira instância, ele está livre. Mas, senhor prefeito, para de brincar com essa casa, de mandar projeto, substituir projeto, depois. Aí as pessoas, pô, tá meses parado na pauta. Tá meses parado na pauta porque nós trabalhamos? Não, porque o prefeito não sabe o que quer. Ele tem que mandar o primeiro e depois mandar o segundo. Ele tem um trauma e ele gosta de substitutivo. Por isso, eu termino dizendo que, além disso, ele está querendo precarizar o trabalho daqueles que participaram de concurso público, como já foi dito aqui. E termino dizendo o seguinte, Guti, eu tenho certeza que daqui a pouco você vai mandar um substitutivo a esse projeto em relação à questão da saúde. E com isso, senhor presidente, eu encerro a minha fala dizendo mais um genérico do vereador e prefeito Guti. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora Genilda. Então, senhor presidente, primeiro, boa tarde a todos e a todos que, no retorno da minha licença, bom ver vocês aqui, essa casa aqui ativamente. E quero também discutir esse projeto e dizer por que eu vou votar contra. É bom que essa casa se atente, que a cada 15, 20 dias, entre um projeto do Guti nessa casa, de reestruturação que mexe com algum item. E cada vez que ele coloca um projeto, ele altera a configuração do concurso público, ele altera a configuração da composição da prefeitura e ele vai eliminando a participação popular em cada projeto que ele apresenta. Há inúmeros conselhos que já foram retirados de projetos, que é o famoso, né, que a gente joga a casquinha de banana no meio aí, e a gente vai votando sem saber muito bem, achando que está votando para contratar médico emergencial, quando na verdade está abrindo as portas para contratar outras questões. Inclusive eu queria, por exemplo, tentar entender o que seria essa contratação, por exemplo, de emergência, quando caracteriza a urgência, a inadiabilidade da situação, que coloca em risco a ordem pública, a incolumidade do patrimônio devidamente especificado e elaborado pela secretaria competente. Alguém entendeu o que está abrindo para qual tipo de contratação esse artigo aqui?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está votando. E aos sindicatos servidores e aos servidores, é bom que fiquem atentos, porque está abrindo as portas aqui para contratação por tempo determinado. A impressão que eu tenho é de que o ano que vem eleitoral, além de você ter comissionado para barganhar apoio, você vai ter uma cambada de gente contratada por tempo determinado para se fazer sabe-se lá o quê, com origem totalmente abstrata e absurda. Esse projeto vai ter o mesmo fim que a lei da GRU, pode ter certeza disso. Tamanho a emenda, tamanho o Frankenstein que se cria num projeto desse. Outra coisa que você pode atentar no projeto também, eles retiram a exigência de se apresentar títulos. O que é título? Diploma. Então, eu estou abrindo mão de que numa contratação por tempo determinado, tenha como exigência a formação. Ou seja, vai poder ser qualquer Zé Mané. Não tem problema nenhum para contratar, para fazer qualquer tipo de serviço. Então, esse projeto se trata, e no momento onde o mundo caminha para o regime jurídico único, onde a prefeitura deveria estar fazendo, e ela acha que fez, finge que fez, diz que fez o regime jurídico único, mas quando ela criou o regime próprio, ela já criou duas categorias, né? Estatutário e não estatutário. Agora ela tem estatutário, não estatutário, livre provimento e contratada por tempo determinado. Nós temos 4 formas de entrada na prefeitura. E o concurso público, que é o princípio da entrada do serviço público, é o princípio da isonomia, está sendo deixado de lado como prerrogativa para você adentrar ao serviço público. Cada vez mais está se abrindo a porteira para se encher a prefeitura de cargos desnecessários, sem a menor formação profissional, sem a menor exigência de titularidade, de concurso público, para se fazer sabe-se lá o quê. Porque eu vou repetir a leitura. Se alguém conseguir me explicar o que é caráter de emergência, quando caracteriza a urgência, a inadiabilidade de atendimento, que coloca em risco a ordem pública, a incolumidade do patrimônio. Você entendeu o que é isso? Alguém entendeu? Em que situação que vai ter a contratação emergencial? Então, Guti, você pode fingir que a gente é besta, mas a gente só é besta se quiser. E essa vereadora aqui não vai contribuir para desconstruir aquilo que a vida inteira eu lutei como servidora. É o princípio do concurso público, o princípio do trabalho com titularidade, com formação profissional, cada vez menos terceirizada, cada vez menos contratado, cada vez menos livre provimento. Esse é o caminho do serviço público de qualidade, livre de amarras políticas com quem o patrão se elege a cada 4 em 4 anos. Nós nunca podemos esquecer que o serviço público é o único emprego cujo patrão a gente troca de 4 em 4 anos. E aí o servidor público fica sempre à mercê da concepção desse patrão. E isso aqui está me cheirando a distribuição de cargos por contrato determinado, uma maneira clara de burlar o cargo comissionado no ano que vem, que é um ano eleitoral. Muito cuidado, vereadores, com o que vocês vão votar e criar para o currículo de vocês cada vez mais a gente aprovar a lei que depois vai ser incondicional, que vai cair e que a gente vai entrar para a história como está a desconstrução do serviço público. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda supressiva número 1 ao substitutivo número 1. Solicito aos solicitadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto não, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Voto não. Wesley Casaforte, vota não. Geraldo Celestino, vota não, senhor presidente. Vereador Geraldo Celestino, vota não. Pela ordem, presidente. Voto não. Vereador Sérgio Magno, vota não. Vereadora Carol, vereador Ramos, vereador Dr. Laércio, vereador Edmilson Lula, Eduardo Soutor, vereadora Janete, vereador Jorge Tadeu. Vereador Pela ordem, presidente. Edmilson, vota não. Vereador Jorginho Tadeu, vota não. Vota não. Vereador Ramos da Padaria, vota não. Vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Roberto, professor Rômulo e Thiago Surfista.
Pela ordem, presidente, corrigir meu voto de sim para não. Vereador Lauri, mudando o voto de sim para não. Vereador Tiago Surfista, vota não. Encerrada a votação, rejeitada, arquiva-se. Em votação, o texto do substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. É isso aí. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Vereador Jorginho Tadeu, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Senhores vereadores, os terminais estão funcionando, tá? Vamos lá. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Betinho, acredite. Pela ordem, presidente. Vereador Sérgio Magno. Magno, vota sim. Vereador Eduardo Soutur, vereador Acácio Portela, vereador Lauri Rocha, vereador Maurício Priquinho, vereador Paulo Roberto, vereador Zé Luiz. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 1629/2019. Disciplina o processo administrativo no âmbito do município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Em discussão, o projeto é a emenda modificativa número 1. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Senhor presidente, quantas emendas tem nesse projeto? São uma só, vereador. Senhor presidente, eu gostaria que fosse procedida a leitura dessa emenda, senhor presidente. Ao senhor secretário para a leitura. Vocês também... Tem que ler até onde? Tem que ler tudo? Isso não é uma emenda, isso é um livro, pô. Os artigos 42 e 43 passam a ter a seguinte redação. Artigo 42. Os interessados têm direito à vista do processo, obtenção de certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os protegidos por sigilo, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Acesso à Informação, garantindo-se aos advogados com procuração e a retirada dos autos da unidade. Artigo 43. A vista também será concedida a terceiro não figurante no processo administrativo, desde que formulado requerimento que deverá ser protocolarizado nas unidades do Fácil Central de Atendimento ao Cidadão, ressalvado os direitos dos advogados de, independentemente de requerimento ou de procuração, examinar os autos e obter cópias nos termos do artigo 7º do inciso 13º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, a vista dar-se-á sob controle de servidor municipal na própria unidade onde se encontrar o processo administrativo, podendo o interessado tomar apontamentos ou requerer cópias dos autos na forma da legislação específica. Parágrafo 2º. Os advogados com poderes de representação poderão, independentemente de requerimento, retirar os autos da unidade pelo prazo de 5 dias ou pelo prazo que a lei fixar para a manifestação da parte a que estiver representando, apenas ficando vedada a retirada se o prazo para manifestação for comum às partes. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, na parte final, a unidade, independentemente do requerimento formal, fornecerá cópia integral dos autos ou fará a sua digitalização e encaminhará eletronicamente
ao advogado. Salas das comissões, 31 de outubro de 2019. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador. Senhores colegas, nós estamos nesse momento para enfrentar a votação do projeto que trata da regulação do processo administrativo na cidade de Guarulhos. Eu analisei bastante esse projeto, estudei, e aqui eu chamo a atenção principalmente dos meus pares e os colegas que são advogados, João Dárcio, Marcelo Seminaldo e os demais advogados que estão em plenário. Acho que eu apontei todos os colegas advogados. Eu fiz questão de propor essa emenda, sugerir aos colegas na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Esse projeto que foi encaminhado pelo prefeito é igualzinho à lei que é praticada na capital, na cidade de São Paulo. É a lei 14.141 de 2006, do então prefeito à época, José Serra. O prefeito Guti encaminhou o projeto para esta casa, desrespeitando a Lei Federal 8.906 de 94, que regula a profissão do advogado neste país, e no que concerne ao direito de carga, direito de ter acesso ao processo. Isso é pacífico, tanto na Advocacia Geral da União, tanto no Ministério, na Previdência Social, no INSS, no IPREM em São Paulo, os diversos órgãos da administração pública é contemplado o direito do advogado ter acesso ao processo. Mas não é uma prerrogativa do advogado, é uma prerrogativa da população para ser bem protegida, para ser bem defendida. Muitas das vezes a nossa colega a vereadora Genilda, ela precisa ingressar com alguma medida judicial contra algum desmando, então o advogado dela vai ter acesso ao processo de forma célere para tomar as providências necessárias. E isso com qualquer um de nós aqui. Só que de forma capciosa, eu não entendi o porquê o governo encaminhou o projeto para esta casa sem esta observação. O secretário de Justiça já foi presidente da Ordem dos Advogados Subseção Guarulhos por 2 oportunidades e não olhou ou fizeram de conta que olharam esta situação que é extremamente relevante, e se o projeto for aprovado da forma que estará ferindo a Lei 8.906, uma lei federal de 1994. Volto a dizer, esse dispositivo não é privilégio para o advogado, é um direito da população de ser bem defendido. E quando eu falo população, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então não há o porquê da gente regular o processo administrativo na cidade de Guarulhos e pular essa questão. A própria capital paulista já tem regra própria para isso, a Procuradoria do Estado da mesma forma, a Advocacia Geral da União de igual modo, e por que não Guarulhos, que quer caminhar para a modernidade? Então nós precisamos aprovar sim leis boas que traz conforto para todos nós, e não da forma que está o projeto aí. Por isso a emenda que foi encaminhada, e eu peço apoio para os colegas, porque isso vai de encontro ao nosso dia amanhã, depois o ano que vem, daqui 50 anos. É nesse sentido, trazer uma norma jurídica que traz segurança para todos nós. Então é nesse sentido que foi encaminhada essa emenda. Emenda essa que aperfeiçoa o projeto, colocando-o em grau de igualdade com a Lei 14.141, que é aplicada na cidade de São Paulo desde o ano de 2006. Por essa razão, as minhas considerações a respeito, para que todos entendam o porquê desta emenda, que é o interesse de toda a população e não o grupo político A, B ou C. Foi nesse sentido que essa emenda foi encaminhada para aperfeiçoar o projeto. Muito obrigado, presidente. Vereador Edmilson. Entre eu e o Santos, não. Senhor presidente, gostaria também de entrar nesse tema. Ouvi atentamente aqui a fala do nosso colega vereador Sandes e quero parabenizá-lo junto com a vereadora Sandra Gileno e o vereador Alexandre Dentista
são membros da comissão que apresentaram essa alteração. Como sempre, nós temos visto aqui que os projetos do governo são projetos que não passam assim por uma avaliação criteriosa. Não só os projetos, né? As publicações do governo são feitas de qualquer jeito. Peguemos aí a polêmica dos decretos sobre a questão do 20 de novembro, onde um decreto editado num dia tinha uma redação transferindo tanto o feriado como o ponto facultativo para o dia 18. 2 dias depois já se altera esse decreto e criou uma confusão, porque o setor aí de comércio, enfim, não sabe o que faz. Se cumpre na segunda-feira, se cumpre na quarta-feira. Conseguiu-se fazer algo pior do que o que a gente reivindicava, que era o respeito à data do dia 20. Semelhante a isso, temos aqui mais um exemplo de um projeto que vem para essa casa, onde tinha até condição de fazer da forma correta. Como já disse aqui o histórico vereador Sandes, é um projeto que é um plágio de um projeto de São Paulo. É copia e cola de um projeto de São Paulo. Nem copiando e colando consegue-se fazer algo que tem uma linha lógica de raciocínio. Então, mais uma vez, essa casa vai votar algo que vem de forma superficial, vai votar algo que vem para cá, sem nenhum cuidado com a elaboração legislativa. Eu não sei exatamente por quais departamentos ou secretarias que passam a elaboração e a produção legislativa do Executivo, mas eu acho que está mais do que na hora de rever e tratar os projetos que encaminham para essa casa com mais seriedade, que eu acho que o que está faltando é seriedade. Às vezes até penso, vereadores, que manda-se de qualquer jeito, porque diz lá, aprova tudo. Manda para a Câmara que vai aprovar de qualquer jeito. Se mandar errado não tem problema, se mandar mais ou menos vai aprovar, se for com embasamento aprova, com uma boa justificativa aprova. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui que essa casa não pode passar recibo nessa situação do Executivo, mandar o projeto para cá elaborado de qualquer maneira. Por isso, votarei favoravelmente a alteração feita pela comissão aí, atenta da desenvolvimento urbano, e agradeço aos colegas a oportunidade de termos o texto melhorado. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota não. Vereador Wesley Casaforte, vota não. Vereador Geraldo Celestino, vota não. Pela ordem, presidente, voto não. Vereador Ramos da Padaria, vota não. Vereador Serjão Inovação, vota não. Vereador Acácio, vereador Doutor Alexandre, vereador Eduardo Soutor, vereador Janete Lula, vereador João Barbosa, vereador João Dars, vereador Lauri, vereador Maurício Brinquinho. Vereadora Cássio Portela, vota não. Vereador Paulo Roberto, pastor Anistaldo, Thiago Surfista. Vereador Luiz da Sede. De sim para não. De sim para não. Vereador Thiago Surfista, vota não. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, eu, sinceramente, vi aqui a emenda, li com atenção a emenda que o vereador Laércio fez. Eu não queria nem me pronunciar na sessão de hoje. Eu estava tranquilo, de boa, sabe? De boa, vou votar contra aquilo que eu acho que o meu líder apresenta lá para votar contra. Aquilo que for necessário votar a favor, eu voto. Vou seguir a liderança, mas não dá para ficar calado, viu, meu? Pô, é brincadeira, gente. Uma emenda que corrige o projeto, é um projeto copia e cole, não tem nada de novo. E quando você acrescenta, um copia e cole errado, né, vereador Laércio? Porque não fez tudo correto. Quando você tem um vereador que é um estudioso, olha, o vereador Laércio é um dos mais estudiosos aqui. Além de advogado, o cara que tem a compreensão da legislação,
tem procurado fazer emendas para ajudar. O vereador Edmilson já fez isso, eu próprio já fiz isso, vereadora Janete, Genilda, cara, o vereador Marcelo Seminaldo. Gente, aí não é aceita a emenda, meu. Ah, brincadeira, Edmilson. Eu não vou votar esse projeto. Agora é uma questão simbólica também. Esse vereador, me desculpa, nós discutimos na bancada, não votará a favor desse projeto. Não importa que tem lá na Prefeitura de São Paulo, é um desrespeito com a bancada, com os vereadores. Para que serve um vereador aqui na casa? Para dizer amém? Para dizer amém, vereadora Sandra Gileno? Eu não votarei nesse projeto. Acho que não é nenhum projeto complicado, mas é uma questão de desonrar o papel dos vereadores nessa casa. A emenda não está criando nenhum problema para o projeto. Eu vou votar contra o projeto agora, viu, vereador Laércio? Porque, pô, é um desrespeito com os vereadores da casa. E vou dizer mais. É uma confusão o setor de projeto do governo. Não estou dizendo que nos governos anteriores também não tinha problema. Também tinha problema. No governo do prefeito Eloy, do prefeito Almeida, também tinha problemas. Mas, com o andar do governo, foi se corrigindo isso. E melhorou. Esse governo já está no 3º ano, está indo para o 4º e não resolve. Levaram daqui a nossa companheira, a Josiane, para ajudar lá no processo. Ela está sofrendo. Janete, ela está sofrendo. Eu estive lá para ver a questão do projeto do Código de Proteção Animal e observei lá alguns problemas dos projetos. É muito ruim o setor de confecção de projeto desse governo. Então, agora eu vou votar contra, viu, Laércio? Porque é um desrespeito, a negação da sua emenda que corrigiu o projeto, né? É um desrespeito com os vereadores. Eu acho que os vereadores também têm que ter um pouco de vergonha na cara. Pela ordem, presidente, para justificar. Para justificar, vereador, para justificar. Vereador Zé Luiz, a nossa comissão fez essa emenda, mas eu não tinha a menor dúvida que esse plenário sequer iria prestar atenção no real propósito dessa emenda. Não tinha a menor dúvida. Mas quem está nos assistindo em casa, ou quem está aqui na galeria, para vocês observar o que é esta casa. É um projeto que amanhã qualquer um dos senhores aí precisará que algum advogado vá até a prefeitura para ter acesso àquele projeto lá de alguma licença. Você precisa entrar com alguma medida judicial. E o líder do governo aqui disse: eu sou contra. Eu sou contra. Essa é a nova política do governo Guti. Essa é a política da modernidade. Essa é a política da transparência, vereador, colega, advogado João Darcio. Amanhã, quem sabe, Deus queira que não, Vossa Excelência vai ser obstado em ter acesso a algum processo no exercício da advocacia. Poderá acontecer. Já conheci história nesta casa aqui do ex-vereador alemão, que foi vítima de uma própria lei que um dia ele esteve aqui e votou favorável àquela lei sem o necessário pensar. Sem o necessário pensar. Não é demais este projeto, não é tardio, vamos assim melhor dizendo, não é tardio. Não me calarei com este tema, não me calarei, porque o advogado que cala e consente se acovarda, e eu não nasci para me acovardar estando aqui no exercício de um mandato legislativo. Provocarei sim, depois da sanção, a Ordem dos Advogados do Brasil para impetrar mandado de segurança para fazer cumprir a lei federal. Para fazer cumprir a lei federal no âmbito municipal. Porque isto é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu tenho certeza, se a emenda fosse encaminhada por algum aliado do prefeito Guti, ela seria aprovada. Eu não tenho a menor dúvida. Só que eu estou aqui, eu não estou brigando aqui por quantidade ou por vaidade. A gente quer sim aperfeiçoar a legislação, melhorar no que for necessário, como eu falava há pouco instante com o colega Serjão.
aqueles fechamentos de rua, uma lei do então prefeito Jovino Cândido, a cada 6 meses você precisa renovar. Vamos alterar essa lei para 1 ano, porque 6 meses é muito curto. Então isso é um aperfeiçoamento da legislação. Agora chegar o projeto aqui com esse defeito e eu vou dar chancela para o prefeito, aliás, eu nem sei quem é que fabrica projeto de lei na prefeitura. Eu gostaria de saber, porque se fosse uma pessoa de notável conhecimento jurídico, não chegaria aqui nesta casa esses diversos projetos com erros e mais erros que nós temos que ficar sempre corrigindo ou aperfeiçoando. Mas que é vergonhoso, não vamos cumprir a lei federal, vamos fazer do nosso jeito aqui em Guarulhos, vamos fazer como se fosse lá em Sucupira. Sucupira decide do jeito que é, apesar que hoje nós temos a Sucupira de Tocantins, só que nós temos a Sucupira de São Paulo, que é Guarulhos. Sucupira de Guarulhos, vereadora Janete, isso é uma vergonha e eu não vou me calar em uma situação dessa, uma situação que desprestigia a transparência, desprestigia a democracia e inviabiliza o dia a dia da advocacia. Nós não podemos aceitar. Vou aguardar o encaminhar deste projeto, não votarei a favor do projeto da mesma forma, por conta desta ressalva, e irei sim questionar pelos caminhos pertinentes. Então, vereador doutor Eduardo Carneiro, a sua assessoria lhe induziu a erro, doutor Eduardo Carneiro. O artigo 7º da 8.906 contempla esse direito. Então, a vista é uma coisa, o direito de carga é outro. O direito de carga, levar o processo para mim estudar. Eu não sou obrigado a ir lá e pedir cópia do PA do Trevo de Bom Sucesso, que deve ter 50 volumes, e eu pagar por essas xerox. Eu levo para o meu escritório e digitalizo. É modernidade, doutor Eduardo Carneiro. Esse projeto já chegou morto. Entendeu? Nós temos que criar facilidade para o dia a dia e não criar obstáculo para todos os contribuintes, todos os moradores na cidade de Guarulhos. Nós temos que facilitar o dia a dia. Vamos seguir o exemplo da capital. A capital tem esse diferencial, que aliás a sua assessora, a doutora Regina, deve conhecer bem, porque ela tem a militância na advocacia e sabe o que eu estou falando. Agora, dizer que essa emenda prejudica o dia a dia da administração pública, quem viver verá que essa forma que foi conduzida está equivocada. E eu não estou aqui, como alguns outros vereadores não estão, só para chancelar a boa vontade do Guti. Eu não estou aqui para agradar prefeito nenhum. Assim como eu não agradei o prefeito anterior, não estou para agradar esse atual prefeito. Ele tem que fazer o bem para a cidade e não o bem para os interesses políticos dele. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para justificar o meu voto. Para justificar, vereador Thiago. Presidente, na verdade eu só queria fazer um esclarecimento, pois eu estava ali ao lado da vereadora Carol Ribeiro e ela utilizou o terminal para fazer a sua votação, e assim que eu fui fazer a minha votação, o terminal estava travado. Faltavam, se eu não me engano, poucos segundos para encerrar a votação, e aí eu chamei Vossa Excelência e fiz um sinal de positivo, né, dizendo que eu votava sim no projeto, mas houve um mal entendimento, o senhor acabou falando que eu votei não, e aí logo na sequência o senhor já encerrou a votação, né, e não deu tempo de eu mudar o entendimento de Vossa Excelência. Então, só para deixar registrado que o meu voto à emenda do doutor era sim, que eu era favorável a essa emenda. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, só então antes, eu queria pedir a gentileza então, para que todos os vereadores, por gentileza, utilizem os terminais aí para ficar claro, tá ok? Na votação. Pela ordem, vereador. Pela ordem para justificar, senhor presidente. Senhor presidente... Para justificar, vereador. Tem sido já recorrente nessa casa as propostas, emendas feitas pela oposição. Nós sempre acompanhamos uma rejeição meio que de forma sumária, sem nenhum debate neste plenário por ser da oposição. Mas começa a ficar pior do que isso
o vereador Zé Luiz falou aqui, que na verdade agora, se for uma emenda de qualquer parlamentar, de qualquer vereador, que diga algo diferente do que veio escrito pelo Executivo, acaba sendo retalhado. Eu acho que isso é ruim para casa. Um governo que não consegue escutar, que não respeita as posições diferentes, ele vai errar muito mais. A possibilidade dele acertar é menor, porque na verdade não tem escuta, não consegue ouvir a opinião divergente. A emenda elaborada aqui pela comissão, uma emenda que não prejudicaria em absolutamente nada o projeto. Muito pelo contrário, iria corrigir um erro, que espero que seja um erro material apenas. Mas depois aqui da votação unificada, comandada pelo líder do governo, eu acho que não foi um erro material. Eu acho que foi uma decisão política mesmo, de não ter essa possibilidade da consulta, como foi dita aqui pelo vereador Laércio Santos. Pior do que isso, a vergonha é maior ainda, porque é um projeto copiado da cidade de São Paulo, até nas vírgulas, até no tipo de letra, copiado integral, só faltou vir com o timbre da Prefeitura de São Paulo, para a vergonha ser maior. Só faltou vir com o brasão da cidade de São Paulo. E quando chega no momento onde nós percebemos aqui alterações, não termos aí a humildade e a sensibilidade, o bom senso de dizermos, não, realmente vamos fazer essa alteração porque assiste razão à emenda de vossas excelências. E o projeto não é porque chegou agora e não deu tempo de fazer todas as consultas possíveis, as consultas necessárias ao governo, para saber se podia ou se não podia, se geraria algum transtorno. Teve todo esse tempo, desde maio. Veio para cá no mês de maio, não teve tempo de consultar. Então eu acho que, primeiro, tem duas situações que eu queria refletir com vocês. Primeiro, que é a falta de respeito com essa casa, de não aceitar nada. O segundo, nem a base do governo, que não cabe a todos os vereadores, que aqui é dividido em função, temos aqui o líder do governo e o vice-líder do governo em absoluto silêncio. Não sei se eles estão com algum problema hoje, de não virem aqui na tribuna, pelo menos para justificar e dar os elementos para a base. Não adianta só puxar a fila do voto, como faz o vereador líder, é o primeiro a votar, para orientar o resto dos vereadores. Aqui não é fila indiana, onde um vai na frente, todos seguem atrás. Nós temos que ter opinião, e às vezes ter opinião divergente não é problema. Então, ou seja, eu não vejo nenhum problema de repente o vereador vir aqui e no momento da discussão ele colocar as razões. Nós não ouvimos a voz dele, nós só ouvimos o positivo para cima ou para baixo. Orientação de voto. Isso é muito ruim para essa casa. E digo mais, todos nós, os 34 vereadores desta casa, serão cobrados de todas as atitudes que tomamos aqui. Ou alguém aqui acha que a população não sabe o que está acontecendo nessa casa? Ou alguém acha que lá na periferia, quando aparecer um processo que precise contratar o advogado, vai ter alguém que lembre dizendo, olha, vocês votaram isso lá. Hoje a gente vê muita gente do governo, por exemplo, achando ruim quando sai postagem nas redes sociais. Eu vi uma postagem ontem de uma mulher desesperada buscando o atendimento da filha e ela inicia um processo de jogar cadeira, de jogar computador, e teve muita gente que postou lá assim, com certeza se pesquisar é do governo, postou assim, nossa, que falta de educação. Será que dá para ter educação quando você está com seu filho doente e a única expectativa que você tem é aquela unidade básica de saúde? Quando um projeto vem para cá e a gente faz o debate dessa forma, nós só reforçamos essa ideia da população, que eu não tiro razão dela, de que tem que trocar todo mundo, de que tem que renovar tudo, que na verdade ninguém está representando os anseios da população aqui. E pior do que isso, quando nós fazemos o debate e não temos o contraponto, também é um desrespeito conosco. Eu e outros vereadores viemos aqui falar da emenda. É como se a gente não tivesse falando. É como se nós fôssemos invisíveis. Não quer falar os 5 minutos porque falta
argumento, não quer falar os 5 minutos porque falta embasamento, fale 1 minuto, 1 minuto e meio. Não adianta falar na hora da justificativa. Não adianta agora na hora da justificativa. A gente queria ser convencido. Tentar convencer e ser convencido. A justificativa, a fila já andou. Na justificativa, se levantou o braço e a fila indiana andou como se a gente estivesse indo para o matadouro sem direito de emitir a nossa opinião. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, para justificar. Pela ordem, vereador Eduardo, para justificar. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, acho que tem que ter um pouco mais de respeito dos colegas da oposição, de todos os colegas do Partido dos Trabalhadores, e tem hora que eu penso até que o senhor é do Partido dos Trabalhadores também, viu, vereador Laércio? Eu acho que o senhor vai ser muito bem... Ó, deu bem-vindo para o senhor lá, ó. Tá faltando uma estrelinha para o senhor. Mais uma estrelinha vai cair certo, estudioso do jeito que o senhor é, aí que vai ficar bom. Aí a oposição, o PT vai ficar bem nessa casa. Do jeito que o vereador é estudioso, vai ficar bem. Muito estudioso. Bom, mas veja bem. O respeito aos colegas vereadores tem que ter. Cada um aqui vota da forma que quer. Da forma que acha melhor, analisando o projeto. Vir alguém aqui, o vereador Edmilson, dizer que há uma irresponsabilidade dos vereadores que votaram contra essa emenda do qual, inclusive, vereador Laércio, vereador estudioso, mas merece elogio, sim, merece muito elogio. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, deu parecer contrário. Tem advogado lá, como o senhor. Não sei se o senhor viu. Só não vi apenas o senhor relatar isso aqui. Advogado como o senhor, com formação jurídica como o senhor, e que deram parecer contrário. Interessante. Agora, tentar desvirtuar uma situação também é fácil. Muito fácil. Olha, eu não vou ter acesso. Claro que vai ter acesso. Quem disse que você não vai ter acesso ao processo? Vai ter acesso, sim. Tem direito à vista, vai lá, tira foto, faz... Tem acesso. Porque da forma que o senhor relatou, é que parece que o advogado não vai ter acesso ao processo. E fala para a população, tentando enganar a população, que, olha, não vou ter acesso ao processo. Isso é uma mentira. Claro que vai ter acesso. É óbvio que vai ter acesso. Ainda mais nos tempos de modernidade, como temos hoje. Como não vai ter acesso? O processo está lá, vai lá, fotografa, tira cópia, leva para casa, estuda, para quem é estudioso, estuda o processo. É um debate tão raso que tem que fazer, não tem jeito. Meu Deus do céu, que isso? Isso é uma tentativa de desvirtuar uma situação. É tentar alterar a realidade. A intenção do projeto aqui, de maneira alguma, é cercear a atividade do advogado, que merece todo o nosso respeito. Agora, o vereador Zé Luiz, ele fez uma colocação. Claro, ele está aí como opositor, vereador, eu respeito o senhor está como opositor, e fez o seu posicionamento como opositor. Como opositor. Eu já fui oposição nessa casa. Um pouquinho mais responsável a minha oposição. Um pouquinho mais responsável. Votei em vários projetos do PT, em vários, que eu achava pertinente. Agora o PT vem aqui, vereador Geraldo, o senhor que tem aí 7, 8, 9 mandatos, sei lá quanto, só votam contra. Não é contra a população, não é contra o governo. Meu Deus, todo projeto do governo vem a mesma ladainha. A mesma ladainha. Eu não queria ter nenhum tipo de desrespeito com ninguém aqui, mas o senhor me mostrou aqui um ditado popular aí do petismo.
Petista com Alzheimer? Que isso? Deixa eu ler isso aqui. Petista é uma cartomante com Alzheimer. Sabe tudo sobre os próximos 4 anos, mas não lembra nada dos últimos 16. É isso aí. Simples. Com Alzheimer ou aterosclerose senil também, que é muito semelhante. Muito semelhante. Às vezes até de um diagnóstico um pouquinho difícil, o diagnóstico diferencial, vereadora Janete. Então, não é nada disso. Não é nada disso. O que tentam aqui é fazer desvirtuar uma realidade. O advogado vai continuar tendo a sua prerrogativa, o seu direito de vista, não tem nenhum problema. Qual o problema? Então, vereador Laércio, vamos continuar estudando. Vamos continuar estudando, que a gente chega lá. Pela ordem, senhor presidente. Também é para justificar meu voto? Para justificar a vereadora Genilda. Senhor presidente, eu também estava na mesma linha do vereador Zé Luiz, estou retornando à casa hoje, pretendia acompanhar as discussões, mas eu não posso deixar de discutir com o vereador Eduardo Carneiro e dizer que, Eduardo Carneiro, que discurso raso, não é digno de um vereador num debate tão raso desse. Parece aquele discurso de botequim que você vê nas redes sociais hoje, que assim, qualquer pessoa que se posiciona contra o governo, por condição, já vira petista. Esse é o debate mais raso que se tem quando você quer esconder a sua total incapacidade de dialogar, de debater um projeto com propriedade. O vereador Laércio aqui, quando ele fez a proposta dele, ele não disse que nós não teríamos vistas ao processo. Além de tudo, além de ser raso o debate do vereador Eduardo Carneiro, ele é falso e mentiroso, desqualificante. E é disso que o vereador Zé Luiz disse nessa casa. É vergonhoso uma bancada de vereadores levar o nível do debate nesse patamar. Ninguém elegeu o povo para ficar num debate tão raso desse jeito. Nós estamos aqui para defender a lei, para discutir a lei, não para mentir, para enganar a população. O vereador Laércio Santos não disse que não teria visto ao processo. O que ele propõe é que o advogado, com uma procuração do vereador ou de qualquer membro da população, tivesse acesso direto. Porque hoje não é assim, vereador Eduardo Carneiro. Hoje, para mim ter acesso, eu tenho que ir lá com o meu advogado, eu pedir o processo e deixar na mão dele. Ele estava querendo simplificar a fiscalização. Não é a mesma coisa, a não ser que, como o senhor disse que era para ele estudar, está carecendo do senhor ler melhor o projeto antes de encaminhar ou não. Porque não é isso que foi lá colocado. E eu não vou admitir esse debate raso de que qualquer pessoa que se posiciona contra esse governo incompetente tenha que levar a pecha de petista. Já deu esse debate, vereador Eduardo Carneiro? Já deu. É 4 anos que vocês vivem na nossa calunga aqui, ó. É 4 anos que a culpa é do PT, a dívida do PT, é não sei o que do PT. Cadê o Guti? Cadê vocês? Estão aonde? Se escondendo atrás de discurso, atrás de debate raso, com piadinha de internet. O senhor acha que seu eleitor votou no senhor para ler piadinha de internet? O senhor acha mesmo, vereador Eduardo Carneiro? Se o senhor acha isso, o senhor acabou de perder uma boa parte do meu respeito. Porque o debate aqui é qualificado. E o que o vereador Zé Luiz estava dizendo, e que essa casa precisa refletir de verdade, é que ser do governo não é dizer amém. É refletir se não é bom para nós, vereadores. Se não é bom para a população algumas coisas. E também não é verdade que a gente vota contra tudo. Nós votamos a favor da reforma administrativa, votamos a favor do regime próprio, vamos votar a favor da GCM com algumas alterações. O problema é que vocês não sabem viver numa democracia. Vocês são donos da verdade, são vocês que põem um projeto aqui e sequer abre possibilidade, porque vocês são da situação em maioria, a possibilidade de abrir uma exceção e discutir um projeto que a oposição está apontando, que é uma questão legal, não é nem de fundo ideológico. E aí você vem com esse debate raso de que PT, Alzheimer, não Alzheimer. Vereador, o senhor tem uma condição melhor e um nível intelectual melhor para levar o debate e a discussão nessa casa. Eu fico muito pé da vida quando o debate aqui
aqui parte para o campo pessoal, pejorativo e raso, e rasteiro. Porque se for para ser rasteiro, eu vou começar a falar do PSB, do PSDB. E você já reparou que o PT não fica colocando sigla nenhuma no debate? Porque a gente assume nossos erros, nossos acertos. A gente assume a nossa competência e a nossa incompetência em determinados assuntos. A gente não fica se escondendo atrás de cortina de fumaça. Manda o vereador Guti para se esconder, e o senhor também, e começar a falar de vocês e não do PT. Senhor presidente, para justificar, senhor presidente. Para justificar, o vereador Geraldo Celestino. Eu vou ser bem objetivo, senhor presidente. Meu líder, vereador Eduardo Carneiro. Nós temos que começar a se acostumar com essa tribuna e os debates na Câmara Municipal. Quanto mais se aproximam as eleições, mais o debate será acirrado aqui na Câmara, aqui na tribuna, né, desta Câmara. Eu ouvi atentamente o vereador Zé Luiz, vereadora Genilda. Deselegante foi seu colega de bancada. Falar que os vereadores têm que tomar vergonha na cara. Esse é o debate baixo. Esse é o debate baixo. E quem participou dos mandatos passados, conhece bem o modo do PT governar. Tem base, tinha base do governo aqui. O Zé Mário vinha na tribuna, falava que era no chicotinho. Era no chicote, tinha que votar. Não tem chicote, não tem chicote. Tem diálogo, o governo tem diálogo com o legislativo. O projeto que veio aqui é importante para o município. E quem vê, vereador Eduardo Carneiro, fizeram os melhores 16 anos do mundo. E para consertar o estrago que fizeram, em 4 anos não resolve. Não resolveria. Qualquer governo que assumisse esses 4 anos não resolveria a questão em 4 anos. O buraco que deixaram o município. A infraestrutura da cidade totalmente destruída, vereadores. Você ia na Secretaria do Meio Ambiente, vereador Rafa, não tinha maquinário. Tinha 2 equipes para cortar grama na cidade. Tinha uma equipe para poda de árvores. Era um absurdo. Quebraram o DTI. Não tinha lona de freio para os veículos, vereador João Darcio. Vossa Excelência se lembra da dificuldade que Vossa Excelência tinha na Guarda Municipal, às vezes fazer vaquinha para comprar peça para carro, para as viaturas saírem na rua. Me lembro muito bem disso aí. O sistema de água e esgoto da cidade, o SAAI, a nossa autarquia, recebia água do governo do estado, o vereador Lércio Sandes. Segurava o dinheiro, não pagava a Sabesp, e chegou aí a 3,5 bilhões com a dívida com o governo do estado. Isso é irresponsabilidade fiscal, isso é irresponsabilidade do governo anterior. Os senhores tinham plano de poder, não tinha plano de governo. Portanto, era o poder, nós temos que ganhar o poder. E deu no que deu no país. Hoje nós passamos a maior crise a nível nacional. Maior crise a nível nacional. E essa crise tem nome, foi o desgoverno do PT. E hoje é fácil vir na tribuna, esquecer os 16 anos, como diz aí a cartomante que tem Alzheimer. Isso é uma frase do Paulo Guedes. Não gosto do Paulo Guedes, não gosto desse governo federal que está aí. Uma frase do Paulo Guedes, que sabe tudo o que vai acontecer nos próximos 4 anos, mas esquece o que fizeram nos últimos 16. Fizeram um viaduto, maquitola, um viaduto mal feito, erro de engenharia. Foi o bem que fez. Foi o bem. Foi o Eloy Pietá. Foi. Vereador, agora vem aqui na tribuna, senhor presidente. Vamos tentar justificar, se ater ao tema, por favor. Senhor presidente. Se ater ao tema. O projeto, senhor presidente, é muito importante, mas todo mundo falou do governo, falou do passado, está lá. Fizeram, presidente, tá? Jesus. A ex-secretária Patrícia Veras fez um estudo semafórico para o viaduto não passar por cima da Monteiro Lobato para os próximos 10 anos. 10 anos é um tris, tem que organizar. Era um governo sem planejamento. Então hoje, vereador João Darcio, senhores vereadores, é fácil vir na tribuna fazer críticas com orçamento de 4 bilhões, e nós, vereadores, sabemos para onde vai o dinheiro do dia a dia, quanto gasta na saúde, quanto gasta na educação, quanto gasta para pagar o funcionalismo municipal.
Também, vocês faziam propaganda na Globo, faziam também. Faziam, sim senhora, nós fazíamos críticas aqui. É fácil jogar pedra agora aqui. Todo governo tem o direito de fazer, mostrar os seus feitos institucionalmente. É um direito, todo governo faz. E o PT também fazia. E fazia mais que todos os governos. Só que era propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Então, senhores, estamos tranquilos. Tenho certeza, vereador Tiago Surfista, que o debate vai acirrar. Vai ser pedra todas as sessões. Nenhum projeto que chegar do governo vai ser projeto bom, porque não há interesse que melhore a cidade, porque são da política do quanto pior, melhor. São da política do quanto pior, melhor. Quanto pior tiver o governo, mais fácil querem para votar ao poder. Mas o eleitorado está mais consciente, vereadora Genilda. O eleitorado não vai esquecer das desgraças dos últimos 16 anos. E nunca, vereador Zé Luiz, nós falamos aqui na tribuna que tem que tomar vergonha na cara os vereadores. Vossa Excelência nem aqui estava na Pro Guarô, fazia parte dessa administração, não estava aqui na Câmara Municipal. Então, senhor presidente, vamos continuar o debate. Acho que é importante debater a questão do município, mas devagar. Devagar com andor, o santo é de barro. Tem passado. E a população sabe o que foi esses últimos 16 anos de governo. Foi um desgoverno que quebrou a cidade e hoje o governo Guti paga caro, porque a cidade inteira reclamando. Tá aí a água, acertou a questão da água, a Sabesp. Vereador, para concluir, a Sabesp já encerrou o tempo. A questão da água. Então, senhor presidente, eu acho que o debate tem que continuar. Aqui é um espaço democrático, o parlamento tem que falar, mas também tem que haver respeito. Vereador, para concluir. Tem que haver respeito entre os pares. Vereador. Entre os pares, porque o importante... Passou 25 segundos. Eu acho que aqui o objetivo é nós termos uma Guarulhos melhor. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, por favor, eu quero já justificar, quando for justificar ou encaminhar ou discutir, se atenha ao tema do projeto, por gentileza. Precisamos seguir o regimento interno. Pela ordem, para justificar. Para justificar, vereador. Bom, nobres pares, senhores vereadores, eu não ia falar, mas independente do que diz aqui o vereador Laércio, independente de partido, como diz a vereadora Genilda, se o projeto tem alguma coisa, que seja corrigido, que seja feito o necessário. Mas, como diz a vereadora Genilda, o discurso raso e baixo não pode acontecer, mesmo porque eu tenho vergonha na cara. Me desculpe o que foi feito aqui. Jamais, aqui um dia eu subi e falei que os vereadores, então me incluí no meio. O senhor me desculpe, eu vim aqui porque eu acho que isso aí não deve permitir na casa. Falar que os vereadores não têm, então ele tem que dizer quem não tem vergonha na cara. Não pode, isso não pode, me desculpe, não estou mencionando o nome de partido, nada. Mas vir aqui dizer que vereador não tem vergonha na cara, isso não dá, desculpe, Zé, é só isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para justificar. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui também a fala do vereador Zé Luiz. Respeito muito a sua pessoa, vereador. Mas eu ouvi aqui uma fala que me deixou meio constrangido. E até pedi questão de ordem para perguntar para o presidente se realmente foi isso mesmo que eu ouvi com esses ouvidos aqui, que Deus me deu, que Vossa Excelência chamou os vereadores de burro, não sabe votar, praticamente foi isso que eu escutei. Eu gostaria de falar para o senhor que aqui nessa casa tem 34 vereadores, que cada um tem uma cabeça pensante, que cada um vota do jeito que acha melhor, porque essa casa é soberana. Cada um faz aqui o seu voto, da maneira que quer. E que o senhor desrespeitou os colegas de trabalho com essa fala infeliz do senhor. Respeito muito Vossa Senhoria, já ajudei até, não vou falar que cheguei até a ajudar ao seu partido há um tempo atrás, quando o seu candidato a deputado, colega, seu amigo Auriel, foi candidato a deputado estadual em Guarulhos. Eu ajudei
a fazer a campanha, não vou mentir, não estou aqui para ser hipócrita, mas eu vou te falar, eu fiquei muito triste com a sua palavra. E pode ter certeza, aqui não tem ninguém burro. Se todos nós estamos aqui nessa casa, é que nós tivemos nas nossas regiões, em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, os votos populares dos eleitores. Se nós estamos aqui nessa casa votando o projeto, é que nós sabemos que cada projeto que nós votamos, nós temos ciência, tanto através do nosso corpo jurídico, como nós mesmos vereadores aqui. Então peço seu respeito, como eu te respeito e como todos aqui respeito Vossa Excelência. Essa palavra burro é uma palavra muito forte. É uma palavra muito... Eu escutei com esse ouvido que Deus me deu. Está gravado nos anais dessa casa. Está gravado nos anais dessa casa. Você falou, é muito burro que esses vereadores estão votando um projeto desse. Então eu fico muito triste em ter ouvido essa fala do senhor. Espero que essa casa compreenda que esta fala que o senhor falou está gravado, estão todos cientes disso, e que esse projeto que está sendo votado por esses vereadores, cada um tem consciência do que está votando nessa casa. Se o senhor acha que é errado, que esse projeto tem erros, o senhor tem toda a razão de achar, o senhor tem a devida razão de achar da maneira que o senhor quer. O senhor é um advogado, uma pessoa estudada, estudioso, como fala aqui meu colega vereador Carneiro, Eduardo Carneiro, mas o senhor não pode estar falando isso, que isso aqui não está no regimento da casa. É respeitar os colegas de trabalho, isso está fora do regimento. Espero que o presidente, daqui para frente, presidente, tome alguma ação em cima disso. Na fala de todos que estão aqui, não deixe acontecer mais isso. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Para justificar. Para justificar, vereadora. Olha, em primeiro lugar, eu considero que todos aqui foram eleitos para exercer um cargo de fiscalização. E também tem que ter o bom senso de ver aquela emenda que melhora o projeto. Por que eu votei no projeto da comissão presidida pelo vereador Laércio Sandi? Porque qualificava o projeto. Agora, o que eu sinto é uma falta de respeito. Se fala muito em respeito, mas aqui é um desrespeito. Não, eu nem quero falar do Geraldo, eu vou começar pelo Carneiro, né? Por quê? Primeiro fala muito em respeito, mas depois pega o que tem de mais chulo nos meios de comunicação, obrigando-me a vir aqui responder-lhe que mal de Alzheimer está o prefeito. E agora eu vou falar pesado, porque ele esqueceu, ou não é quem foi vereador, que ele jogava pedra em tudo que agora ele está colocando para... O que está acontecendo com ele? E aí eu vou utilizar o termo utilizado pelo líder do governo. Ora, está todo mundo com mal de Alzheimer, inclusive o ilustre prefeito, que quando estava nessa tribuna, batia direto na saúde. E agora? O que faz? Ah, e não vem com esse negócio de Sabesp, não, porque lá em Cumbica eu tive uma denúncia de que o pessoal da comunidade ficou quase mais de uma semana sem água. E não venha dizer que a Sabesp é o milagre dos deuses, porque em São Paulo também falta água. Menos. Mas
eu gostaria de reafirmar para o vereador Geraldo Celestino, olha, quem fez a ponte não foi o bem não, porque o bem é meu marido, respeite o bem. Quem fez a ponte foi um prefeito, respeite o nome do prefeito. Ouviu, seu Geraldo Celestino? Não estou nervosa, mas respeite, porque pelo menos ele fez, e esse governo não está fazendo nada, só está inaugurando Pra concluir, vereadora. o que nós fizemos. Agora ele inaugura, muda o Vereadora, nome. Para seu tempo já- concluir, para concluir, senhor presidente, eu queria ver que tirasse a palavra do líder para correndo dar o primeiro voto. Deixa ele dar por último, Pra concluir, que eu queria vereadora. ver se ia passar ou não passar o tempo de votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dourado. Para justificar. Para justificar, vereador. Muito boa tarde a todos dessa casa. Como todos sabem, eu tomei posse recentemente no lugar do vereador Moreira como suplente e eu esperava mais, esperava coisa diferente dessa casa. Não esse debate muitas vezes descabido, alguns tipos de ofensa. Gente, eu saí da minha casa hoje para vir para cá, deixei a minha empresa, deixei os meus negócios para a gente discutir coisas que tenham fundamento, que tenham base. A forma de pensar de cada um é individual. Eu respeito cada um dos vereadores, respeito a decisão de cada um toma, e eu tenho a minha forma de pensar. Isso até é um ditado que é bíblico. Na Bíblia diz, em algum lugar da Bíblia, Deus vomita os mornos. Então, ou a gente é quente ou a gente é frio. Então, eu tenho posicionamento. E a partir do momento que eu tiver o meu posicionamento na minha votação, eu espero ser respeitado pelos demais colegas da Câmara. O debate para a melhoria da cidade, do município, ele é sempre muito bem-vindo, mas o debate eu acho que é sempre a base do respeito. Então, peço para que me respeite, peço para que respeitem os demais colegas. Não sou alienado a governo nenhum, não sou de situação, não sou de oposição, eu não tomo partido nem de direita e nem de esquerda, eu tomo partido, sim, da sociedade guarulhense e da população. Então, eu não tenho rabo preso com ninguém. O dia que eu tiver que votar a favor do PT, eu vou votar a favor do PT sim. O dia que eu tiver que votar a favor do governo Guti, eu vou votar a favor do governo Guti sim. Mas eu quero que eu seja respeitado pela minha votação e pela minha decisão. É só isso que eu peço para vocês. Isso aqui é uma casa do Poder Legislativo, onde o nosso dever, a nossa obrigação é legislar, é criar leis, é criar emendas e principalmente é sim fiscalizar o Executivo. Então, na hora de despachar e encaminhar qualquer tipo de lei, eu acho que ela tem que ser discutida e cada um tem um ponto de vista. O meu ponto de vista ele tem que ser respeitado. Tá ok? Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Sobre a votação, vereador? Sobre a votação. Sim, vereador. Presidente, nós acabamos de votar aqui o item 2, né, que disciplina o processo administrativo no âmbito do município de Guarulhos. Sim, vereador. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, com a rejeição da emenda do vereador Lárcio Santos, se o advogado vai ter acesso ao processo ou não, aos documentos. Vereador, é que não é aí uma dúvida regimental. Sobre o projeto. Nós estamos falando sobre o projeto. Não, aí a opinião particular dele, não é sobre o regimento. Não, eu não vou emitir a opinião, que isso é uma dúvida do senhor, não é regimento. Vereador, eu não vou omitir a minha opinião. Posso concluir minha questão de ordem? Pode concluir, vereador. Obrigado, presidente. Só para concluir minha questão de ordem, né, eu fiz questão de perguntar porque eu era favorável à emenda. Eu acho que qualquer mecanismo que facilite o acesso aos documentos, sejam eles projetos ou não, são viáveis. Então eu votaria favorável. Infelizmente nós tivemos um problema de comunicação, né? O ser humano é passível de erro. Ainda bem que nós não estávamos na época do Império Romano, lá dos gladiadores, porque eu fiz um sinal de positivo para o senhor e infelizmente o senhor entendeu como não. Naquela época, se fizesse assim, alguém tinha morrido.
né? Mas tudo bem. Eu queria dizer que meu voto foi sim, e queria complementar que desde o início do meu mandato, as minhas decisões são livres, independentes, faço parte da base do governo sim, né? Mas tenho as minhas posições, e aí vou plagiar o meu amigo aqui, Eduardo Barreto. Podemos ser aliados, mas nunca alienados. Então tenho minhas posições também, né? Não estou me justificando para nenhum vereador, porque quem me elegeu não foi nenhum de vocês, né? Respeito todos vocês. Quando tiver que ser incisivo aqui, nós seremos, eu serei. Quando quiser votar, eu votarei. Quando quiser discutir, eu discutirei. E se eu quiser ficar quieto e apenas, para concluir, e apenas justificar no final ou não, cabe somente a mim. Então eu creio que o debate é positivo, mas mais respeito nessa casa, inclusive com este vereador. Em votação ao projeto. Solicito aos senhores vereadores que... Vou falar. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar? Sim. Não pode? Vamos encaminhar. Obrigado, senhor presidente. O senhor está falando baixinho, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar, eu vou utilizar aqui o mesmo tipo de encaminhamento que foi feito na justificativa. Um pouquinho a gente fala do projeto, um pouquinho a gente fala de outras coisas, porque me pareceu que nessa sessão o que campeou foi isso. Eu gostaria de dizer aqui que nós estamos votando e vamos votar, vou seguir a orientação do meu colega de bancada, vereador Zé Luiz, de votar contrariamente o projeto. Contrariamente o projeto porque eu acho que a discussão, concordo com o vereador Dourado que colocou aqui, eu acho que a discussão resvalou para um lado que a gente não deveria resvalar. Concordo com Vossa Excelência. E quero, inclusive, aqui, perante a TV Câmara e os demais, me desculpar a todos aqueles que têm na família alguém que tem a doença de Alzheimer. As pessoas não têm noção de que esse tipo de piada é uma piada que não deveria ter sido feita, se é que pode ser uma piada. Só quem tem um caso em casa sabe o que é. Então talvez essa casa deveria ter mais respeito em falar esse tipo de coisa. Na verdade eu não vi absolutamente graça nenhuma nisso. Tentem refletir um pouquinho e passe na casa de alguém que tem um familiar nessa situação e vocês vão entender o que eu estou falando. Segundo, poderia se trocar aqui por esquecimento. Precisaria usar a doença de Alzheimer. Poderia falar de esquecimento. Quem esqueceu exatamente não é a bancada do PT aqui. Quem sofre de problema de memória não é a bancada do PT, que pode ter tido 16 anos lá atrás e alguma dificuldade de lembrar. Quem esquece aqui é o governo que prometeu passe livre e esqueceu. Em menos de 4 anos a memória sumiu. É o governo que prometeu os melhores índices de reajuste para o funcionalismo e esqueceu. É o governo que prometeu que a merenda não ia faltar mais e esqueceu. É o governo que prometeu que o uniforme escolar seria entregue no primeiro dia de aula e esqueceu. É disso que nós estamos falando e é isso que nós estamos colocando. Foi citado aqui um personagem de Dias Gomes, Odorico Paraguaçu, prefeito de uma cidade, e essa cidade foi citada por um colega aqui, cidade imaginária, naquela época, onde a visão desse prefeito era inaugurar um cemitério. E ele fez de tudo para tentar morrer alguém para inaugurar o cemitério. Aqui não é o caso, porque infelizmente morre muita gente. Mas aqui é o caso de inaugurar um semáforo. Se cemitério está para Odorico Paraguaçu, aqui nós temos a prefeitura para os semáforos. Dá a impressão que chegou no local e arrematou o lote inteiro. Quantos tem aí? Não sei, o lote inteiro eu vou levar. É isso que nós temos que responder. No tempo que me resta, gostaria de dizer ao vereador Geraldo. Vereador Geraldo, eu não acho que quando a gente discute um projeto desse, com uma emenda elaborada pela comissão, que faz parte do vereador Laer Sandes, a gente está atrapalhando, eu acho que a gente está ajudando. Segundo, também discordo de Vossa Excelência, que o governo do PT foi ruim. Vamos ver o Parque Secap. O Parque Secap está bom, vereador Geraldo? Eu tenho dúvida. O Parque Secap está cuidado do jeito que tem que estar? Eu tenho dúvida.
E eu vi muita coisa sendo feita lá no Parque Secap, posso citar, inclusive, viu, vereador Alexandre? Não sou de lá, mas posso citar. Acho que o senhor conhece bem lá também. Eu posso citar coisas que foram feitas no governo anterior. Então, a gente só jogar a ideia, eu acho que não resolve. Vossa Excelência falou das peças que eram feitas o rateio para comprar viatura. Vamos falar de viatura. É o tema que eu quero entrar. As viaturas anteriormente eram compradas e adquiridas e eram patrimônio da prefeitura. O que nós temos agora são os carros alugados. São as ambulâncias alugadas. Será que é isso que nós queremos? Quanto que custará? Por mês e por ano? É disso que nós queremos dizer. Mais do que isso, vocês aqui, alguns vereadores do governo, líder e vice-líder, falaram da questão da TV Globo, que também de fato tinha inserção do governo anterior. O problema é que tinham que mostrar. O problema é pagar a Rede Globo para fazer publicidade do que não existe. Do que não existe. Na verdade, o certo era fazer a publicidade e passar o final da novela, onde aparece lá. Isso é uma obra de ficção. Depois da publicidade do governo. É disso que nós estamos falando. Portanto, eu não acho, doutor Eduardo Carneiro, que exista aqui, da forma como o senhor falou, esse desrespeito. Vossa Excelência, de fato, foi da oposição nessa casa. Vou lembrar de alguns discursos aqui, ou de um pelo menos. Como é que era tratado, nós que éramos vereadores da base do governo, por Vossa Excelência e pelo meu amigo ex-vereador José Mário? Sabe como era chamado, vereador Lauri? A base aqui? Base alugada. E não era uma, duas, três, várias vezes. Que aqui o prefeito da época tinha uma base alugada nessa casa. Eu não sou desses. Não tenho esse tipo de comportamento. Eu respeito o voto e a decisão de cada um aqui. E quero dizer que sempre respeitei a todos. Mas eu acho que nós cometemos um erro. O meu discurso aqui foi nesse sentido. Essa casa cometeu um erro quando não incluiu uma correção no projeto. O projeto poderia ficar muito mais completo. E mais, a gente só conseguiu fazer debate nessa casa na última 1 hora. Porque até então foi um silêncio absoluto do líder e do vice-líder. Precisou aqui a nossa provocação para poder vir para o debate. Estamos aqui e a noite é uma criança. Concluir, vereador. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Pela ordem, presidente, eu voto não. Vereador Rafa Zamprônio vota sim. Vereador Laércio Sandes vota não. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Vereador Pastor João Barbosa vota sim. Vereadora Carol Ribeiro, vereador Betinho, vereador Eduardo Sotur, vereador Geraldo Celestino, vereador João Darcio, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Roberto, vereador Sandra Gileno, vereador Sérgio Magno, vereador Toninho da Farmácia. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio Magno vota sim. Encerrada a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, presidente, para justificar. Pela ordem, vereador Laércio, para justificar o voto. Vereador. Primeiramente, senhor presidente, eu teria que dirigir minhas palavras ao estimado colega, e não deixa de ter estima, mas dizer para o doutor Eduardo Carneiro, essa pessoa que vos fala aqui não é mentiroso não, mas o senhor é. O senhor é mentiroso. O senhor é mentiroso e eu vou provar isso aqui nesse plenário. Eu vou ao plenário. Sabe por quê, doutor Eduardo Carneiro? Eu advogo há 25 anos e o senhor não sabe os contratempos que eu já tive com o município para ter acesso em processo administrativo. Então, quando eu falo aqui, eu falo como conhecedor de causa. Então, o senhor vir aqui e afirmar, sem ter propriedade no que está falando, mediante falácias de terceiro,
é uma coisa. Agora, eu conheço em loco a situação, a realidade dos advogados que atuam na cidade de Guarulhos. A cidade de Guarulhos é um feudo e as pessoas que administram a cidade, por mais que tenha jovialidade, praticam o hábito da velha política. Praticam o hábito da velha política. E quando eu falo isso, eu já vivenciei isso no dia a dia. Então não venha querer me descaracterizar, não venha querer me chamar de estudioso, que isso é falta de respeito. O senhor está de forma transversa querendo me ofender, não é a primeira vez. Eu sempre falo para com o senhor de forma cortês. Eu não procuro lhe ofender em nenhum aspecto, mas isso que o senhor faz é sempre querer me desqualificar. Não tem problema, eu sou um cara que vim da roça, cheguei aqui com meu esforço, estudei chegando eu cheguei. Meu pai nem leitura tem, meu pai mal sabe assinar o nome, mas eu vou lutando pelo meu espaço. Quer me ofender? Fique me ofendendo, não tem problema. Venho aqui com toda a humildade e venho me defender. Me chamar de estudioso, vem me rotular. Eu não rotulo nenhum colega aqui nesta casa e não aceito ser rotulado. Eu não sou o dono da verdade, estou aqui para aprender, estou aqui para brigar pelo bem comum. Não sou conhecedor de todo o campo do direito. Nenhum aqui que está aqui é conhecedor, inclusive os meus colegas aqui que são advogados tal qual a minha pessoa. Então nós não podemos desmerecer e ofender os colegas. Eu sou um cara que eu sempre defendo os colegas, e o senhor sabe disso em uma determinada entrevista que nós estávamos aí. Agora, esse negócio de estudioso, isso é querer ofender e querer desqualificar. Eu não aceito esse tipo de situação. Da mesma forma, o partido, se eu sou do partido A, B, ou C, ou D, ou E, ou G, não interessa, isso é problema meu. Isso é problema meu. Eu iniciei minha trajetória política no PMN, onde fiquei quase 27 anos. E estou no Democrata. Se amanhã eu vou ter alguma aliança com algum colega do Partido dos Trabalhadores, ou do PSB, ou do PCdoB, não é isso que está em discussão aqui. Nós estamos em discussão aqui de um projeto. Agora, não venha querer desqualificar o colega. Então, quando eu vim aqui sustentar a emenda que eu propus, eu tenho propriedade no que eu estou falando, com toda modéstia e simplicidade. Eu vivencio a dificuldade do dia a dia. Eu sei muito bem, por exemplo, que a Ordem dos Advogados da cidade de Guarulhos, em um momento aí de uns 10 anos atrás, brigou muito com o posto do INSS na cidade de Guarulhos. A situação chegou até Brasília para reconhecer a aplicabilidade e o direito do advogado no exercício da advocacia para defender os interesses de muitos aqui que talvez já sejam aposentados. Foi isso que a OAB fez. E tal qual vai acontecer com esse projeto. Não tem a menor dúvida, porque eu vou provocar a OAB local. Se a OAB local estiver submissa ao governo municipal, eu vou para São Paulo, que é a seccional do Estado. Vai ter que tomar providência, porque até então nós não tínhamos uma lei regulando o processo administrativo. Agora o tem e quer ferir a lei federal. Não vamos aceitar esse tipo de situação. Falei minhas considerações aqui, sem ofender nenhum colega. E eu acho que nós temos hombridade aqui de debater sem querer ofender ou sem querer desmerecer. Não é o cifrão que eu tenha na minha conta corrente ou deixo de ter que me faz ser pior ou melhor do que alguém. Não é porque alguém aqui é graduado na Universidade de São Paulo ou fez pós-graduação nos Estados Unidos ou quem quer que o seja, que é melhor do que qualquer um. Nós somos aqui todos iguais e precisamos um respeitar o outro. Então esse negócio de vir aqui querer desqualificar o colega, rotular o colega, isso para mim é querer ofender o colega, e toda vez que ocorrer isso, eu vou vir aqui me defender de forma respeitosa. Muito obrigado, presidente. Item 3, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a ausência do vereador Maurício Brinquinho, que se encontra em atividade na cidade de São Paulo. Registrado, vereador. Item 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2108/2019. Institui o programa de incentivo às microcervejarias artesanais, brew pubs e cervejeiros caseiros. Autor, Prefeitura. Em discussão, projeto e emenda. Encerrada a discussão,
Em votação plenamente a emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Emenda? Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Rafa Zamproni vota sim, senhor presidente. Vereador Rafa vota sim. Vereador Wesley Casaforte vota sim. Vereador Tiago Surfista vota sim. Vereador Laércio, vereadora Carol, vereador Edmilson Lula, vereador Eduardo Souto, vereadora Genilda, vereador Janete Lula, vereador Lauri Rocha, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Roberto Sequinato, vereador Pastor Anistaldo, vereador Romildo Santos, vereadora Sandra Gileno. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Em votação. Para justificar, vereador. Para justificar, senhor presidente. Senhor presidente, agora há pouco, gostaria de justificar o voto, que eu acho que é um setor na cidade que merece uma atenção e que tem trabalhado aí, tem acompanhado pelo menos de longe, e votei favoravelmente a esse projeto, inclusive mesmo tendo aí o desdém do líder do governo, que diz que a gente não vota com absolutamente nada que é do governo, entendeu? Tem algumas coisas do governo que vem para cá que a gente vota, são bem poucas, viu? Porque para salvar tá difícil. Peneira, tá sobrando pouco, mas, por exemplo, esse projeto nós votamos favorável. Mesmo entendendo que não seria prioridade, a essa altura do campeonato, com o caos na saúde, com os problemas que nós temos, eu acho que não seria prioridade um projeto para essa casa de um tema específico sobre cervejarias. Minha opinião, eu acho que o prefeito não tem o direito de fazer? Tem. Mas eu gostaria que ele primeiro resolvesse os buracos da cidade, que ele resolvesse a fila na saúde, que ele criasse condições de trabalho, de geração de renda, enfim, outras preocupações. Mesmo assim, não é por isso que nós vamos penalizar esse setor que tem se organizado na cidade. Mas quero deixar claro que nós votamos aqui de acordo com aquilo que consideramos que vai ter um efeito organizativo, vai ter um efeito bom para a sociedade. E, infelizmente, está difícil da gente votar em outros projetos do governo. Por exemplo, projeto passado, que acabamos de discutir, com a emenda, nós votaríamos a favor, que a emenda corrigiria algo fundamental no projeto. Acabamos não votando favoravelmente, porque a emenda foi rejeitada. Então, vereador, líder do governo, nosso voto está aí registrado, sem nenhum rancor. Essa emenda. Em votação. Então, mas tem que estar na tribuna, né, vereadora? Eu não sou. Para justificar a vereadora Janete. Para justificar o voto. Eu quero justificar por que eu me abstive, que eu não faço. Em princípio, vereador, surfista, eu sou favorável ao desenvolvimento de um projeto. Claro que esse projeto é importante, nós nunca vamos chegar aos pés da Alemanha, que desenvolve muito mais, há muito mais tempo, a questão da cerveja. Considero que a cerveja artesanal é importante, mas por que eu me abstive? E eu quero que os senhores me expliquem. Como eu pensei que alguém ia vir falar, mas ficou no come quieto, né? Fui pega de surpresa. Eu quero dizer que o artigo 10, parágrafo 1º, diz o seguinte, que qualquer promotor ou realizador de evento, né, deverá disponibilizar até 50% do espaço destinado à comercialização de bebidas alcoólicas. Então, vamos dizer, lá na paróquia, vamos dizer, uma quermesse religiosa, vai ter bebida, vai ter que disponibilizar. Então, como não teve ninguém que defendesse, mas quer que logo vote, não que eu sou contra a
o incentivo à produção de cerveja artesanal. Mas eu não posso, lá na festa de Bom Sucesso, junto com as irmãs lá, ter uma bebida artesanal, viu? Então eu quero que me justifique esta questão, porque essa questão aqui eu não consegui engolir, ou então eu fiquei bêbada antes do tempo, porque eu não bebo, né? Então, como eu já estou avisando, não bebo, porque senão vou dizer que, é essa questão, né? Isso, Genilda, bebe por mim. Mas eu quero dizer que eu não entendo qual o objetivo desta questão. Quer dizer, levar goela abaixo a atividade que tiver lá no Cumbica, do Padre Lauro, ter a cerveja artesanal, né, dentro das barracas, mas pode ser que, como aqui tudo é votado e nada é colocado em prática, porque daqui a pouco vai vir um projeto de modificação, isso seja também modificado em breve. Votação o projeto. Solicito... Para justificar. É a emenda. Mas já foi, agora já foi. Vou deixar o projeto para me justificar o projeto. Solicito aos senadores que utilizem seminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vereador Carol Ribeiro, vereador Rafa, vereador Laércio Santos, vereador Edmilson Lula, Eduardo Soutur, vereadora Genilda, vereador Janete, vereador João Barbosa, vereador Maurício Brinquinho, vereador Sandra Gileno, vereador Paulo Roberto. Encerrada a votação, aprovado o projeto. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Para justificar, vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também, para dizer que nós votamos tudo contra o governo, não é verdade. Esse projeto das cervejarias artesanal, na verdade, é copia e cola. Quem já viu os projetos lá de São Paulo e de outras cidades, é tudo a mesma coisa. Esse que é um projeto bom, por isso que eu votei a favor, que regulariza uma coisa que já existe na cidade, principalmente nas grandes cidades do Brasil todo, que são as cervejarias artesanais. Então, é uma coisa bem simples, que muitas atividades artesanais, não só as cervejarias, outras atividades artesanais que existem na cidade, que são irregulares por falta de legislação, e essa legislação aí, que é uma cópia de outra legislação, de outras cidades, que só o governo, para variar, traz para cá. Que no caso é boa. Então eu acredito que vai ajudar várias microempresas que já existem na cidade, que já é uma realidade na nossa cidade. Por isso que eu votei a favor desse projeto. Muito obrigado. Item 4, senhora secretária, para a leitura. Item 4. É a primeira ou segunda discussão, presidente? A gente está nessa aqui. Primeira. Primeira discussão? Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2253/2019. Revoga a linha C do artigo 335 da lei número 3573 de 3/1/90, referente à exigência de comprovação de pagamento de contribuição sindical em favor do Sindicato dos Feirantes de Guarulhos. Autor, Prefeitura. A discussão desse projeto foi encerrada na
75ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de outubro de 2019. E a votação procedida foi declarada prejudicada, devido ao registro de votos inferior a 18. Em votação, o projeto solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador João Darcio, sim. Vereador Voto Eduardo... não, senhor presidente. Voto não, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro. Sim. Vota sim. Vereador Rômulo Ornella, vota não. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim, senhor presidente. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vereador Carol Ribeiro, vereador Edmilson, vereador Eduardo Soutor, vereador Geraldo Celestino, vereador Lauri Rocha, vereador Luiz da Sede, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Roberto, vereadora Sandra Gileno, vereador Sérgio Magno, Thiago Surfista, Wesley Casaforte. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim, presidente. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Vereador Luiz da Sede? Vota sim. Luiz da Sede vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 5º, senhor secretário, para a leitura. Item 5, primeira discussão e votação do projeto de lei número 2612/2019. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e alteração da lei número 7.624, de 19/3 de 2018, que trata do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Rafa Zamprônio vota sim, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Vereador Rafa vota sim. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Eduardo Carneiro. Vota sim. Vereador Eduardo Barreto. Vereador Carol Ribeiro. Vereadora Cássio Portela. Vereador Edmilson Lula. Vereador Geraldo Celestino. Presidente, Sérgio Magno vota sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador João Darcio. Sim. Vereador Wesley. Voto sim, presidente. Vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 6. Item 6. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2817/2019. Dispõe sobre a alteração de dispositivos das leis números 7.550, de 19/4 de 2017 e 1.429, de 19/11 de 1968, concernentes à transferência da Corregedoria do Município para a Secretaria de Justiça. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Vereador Rafa Zamprônio vota sim, senhor presidente. Vereador Rafa Zamprônio vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vereadora Carol, vereador Edmilson Lula, vereador Eduardo Soutor, vereadora Genilda, vereador Geraldo Celestino, vereadora Janete, vereador João Darcio, vereador Lauri, vereador Leandro Dourado, vereador João Darcio vota sim. Vereador Maurício Brinquinho, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Paulo Roberto, professor Rômulo, Romildo Santos, Sandra Gileno, vereador Sérgio Magno. Agora acertou. Vota Pela sim. ordem. Melhor sim. Vota sim. Pela ordem, presidente. Vereador Wesley. Voto sim. Vereador Wesley vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Para justificar, senhor Para justificar, vereador Edmilson. Senhor presidente, só gostaria de justificar aí que nós aqui da bancada do PT nos abstemos desta votação, víamos votando aí nos projetos, então o líder do governo deve ter achado estranho essa abstenção,
Porque, na verdade, esse tema, que é o da corregedoria, é um tema que até agora nós não entendemos o que acontece. Porque veio para cá, para essa casa, no começo da administração, como algo para dar agilidade, para que as coisas andassem, no tocante à verificação das situações contratuais ou que tivesse algum problema a ser verificado, e agora vai ser transferido da onde está lá para a Secretaria de Justiça. Pelo número de sindicâncias que a gente vê publicado, cada diário oficial e nunca termina, não caberia na Secretaria de Justiça, teria que alugar um outro anexo para poder colocar todos esses processos que passam por lá. E como nós não entendemos o porquê da mudança, optamos pela abstenção. Como não há mais nenhum item a ser votado, dou por encerrada a presente sessão.